empresa que fatura acima de 2 milhões de reais tem que começar a pensar em ter um conselho. Quando você profissionaliza a empresa, você se profissionaliza. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, um podcast que vai ajudar você, que é dono ou dona de uma pequena e média empresa, a acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é Marcelo Germano. Meu nome é Douglas Torres. Show de bola. Bom, comandante, olha só, eu trouxe aqui hoje o Douglas Torres. Douglas Torres é um empreendedor, é um empresário assim como a gente, com bastante experiência, bastante campo de batalha. Ele veio aqui para dividir um pouco com a gente o conhecimento que ele adquiriu ao longo desses anos. Ele é fundador e CEO da Upchat e da Ticket Smart, uma empresa que é uma plataforma exclusiva para eventos. E ele veio compartilhar um pouco aqui. Bom, antes de a gente começar, eu vou pedir aqui, Douglas, se apresenta aqui pro comandante que não te conhece, conta quem você é, do jeito que você gosta de se apresentar e vamos gerar valor para quem tá ouvindo a gente? Com certeza. Bastante valor? Vamos sim. Legal, vamos show sim. de bola. Basicamente, Douglas Torres, né, como você mesmo apresentou, CEO e founder hoje fundador da Upchat, né, que é o termo que a gente tem que usar. E a Upchat, na verdade, ela vem numa construção de algumas empresas, tá? Então, basicamente, lá em 2010, eu sou programador de profissão, tá? Sou desenvolvedor de profissão. E, na verdade, atuava em empresa de tecnologia. Isso em 2014, eu tomei uma decisão de desenvolver uma empresa basicamente de mensageria, né? E ali eu criei a empresa chamada Work for You, que era trabalhando para você, né? Esse é o termo do Work for You. Exatamente porque eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada por consumidor, né? Então foi assim basicamente que eu iniciei meu empreendedorismo, isso em 2014. Legal. E o que é uma empresa de mensageria? Conta um pouquinho aqui pro comandante. O que é uma empresa de mensageria? Mensageria é o termo usado para quando você faz envios basicamente de mensagens, pode ser isso, tanto o WhatsApp, quanto o SMS, quanto o próprio e-mail, quanto o próprio, agora que está vindo novo, né, do Google, exatamente para competir com o WhatsApp e o RCS Google, né? Então, tudo que você faz um envio de campanha para um cliente final, ali é uma mensageria. Ah, legal. E aí você começou em 2014 com isso. Eu quero saber um pouquinho mais desse RSS Google, não sei, para mim é uma novidade. Ele é o RCS Google. RCS. Isso, RCS Google. Eu quero saber, é a primeira vez que eu ouvi falar nesse nome aqui. No termo, né? Termo. Então, o termo, na verdade, do RCS, ele tá vindo para meio que como se fosse, imagina o SMS. Isso lá em 2014. A mensageria que eu criei não foi de todos esses canais. Foi só focado em SMS corporativo, tá? E quando se fala hoje do RCS que está entrando agora nesse escopo de mensageria, qual que é o intuito dele? Exatamente competir com mensagens ricas, porque o SMS nada mais é que uma mensagem de mensagem de texto simples, né, ali de 160 caracteres que você pode fazer um envio ali, ou de autenticação, uma dupla autenticação, muitas vezes quando você faz, de repente você vai entrar no Google, faz uma dupla autenticação, ou uma transação, alguma coisa informativa, então é SMS. O RCS, ele tá vindo exatamente para competir com o WhatsApp nessa mensageria, como se fosse um SMS 2.0, tá? Então, ali você vai ter um conteúdo muito mais rico. O que seria o conteúdo mais rico? Você vai ter um carrossel de 10 imagens que você pode colocar. Você pode mandar vídeo, pode mandar, de repente, uma localização. Então, hoje, como funciona o WhatsApp? É exatamente essa riqueza de dados que você consegue colocar ali. Imagens, né, carrosséis, GIFs e tudo mais. E o RCS exatamente, ele tá vindo para competir com o WhatsApp. Então, até eu vim de azulzinho, na verdade, foi até o Caio Marinho que tava me cobrando na semana passada, que eu fiz um painel no Superbots, e eu tava de verde. Então vai vir meio que essa competição do azul contra o verdinho, exatamente. Porque o RCS vai ser verde, vai ser azul. Vai ser azul, exatamente. Legal, mas onde que vai ter essa plataforma do RCS? Vai ser no Gmail? Vai ser... O RCS, o que aconteceu? Ele tinha uma trava muito grande. Qual que é essa trava? Ele tinha uma trava, por quê? Porque ele é Android, ele é Google, né? Então, o sistema operacional hoje, dentro do Android,
ele funciona através do Samsung, ele é o Android, que ele é o Google. Então, ali ele estava, e ali, basicamente, no sistema de mensagem, até mesmo nos telefones novos da Samsung, já está vindo de bate-pronto, né? No mesmo lugar que você recebe o SMS, você está recebendo o RCS. Isso já está funcionando, isso já está ativo. Eles estão ainda fazendo atualizações de Android para cada vez mais. Hoje, a gente chuta aí que na média de 60% de todo Android já consegue receber o RCS. No caso do iOS, que aí é Apple, tinha uma trava muito grande, porque a Apple não queria aceitar essa tecnologia, até mesmo tendo essa briga industrial, né, do próprio... WhatsApp, exatamente, na verdade, não é nem do WhatsApp, é porque a retentora da tecnologia é o Google. E o Google compete basicamente, né, com a Apple ali no iOS, ali no sistema operacional. A Apple não tinha um serviço desse? Porque eu me lembro que de Apple para Apple você conseguia mandar uma mensagem gratuita antes de popularizar dessa maneira. Chama o eMessenger, que é eMessenger. O eMessenger, ele é também o nativo, é o sistema de mensageria nativo da Apple, que já fica instalado junto com o sistema operacional. E você conseguia mandar uma imagem, mas nunca um carrossel de imagem, ou mesmo uma mídia, ou mesmo toda a tecnologia de localização, geolocalização que a gente fala, né? E isso não teria como ser feito dentro do RCS, como o RCS está fazendo hoje, enriquecendo. Aí o que acabou acontecendo foi uma provocação da Google na indústria da Apple até ela aceitar, e agora ela anunciou que na atualização do iOS 18, que é a próxima atualização da Apple, já vai vir o RCS tecnologia. Então eles vão aceitar a tecnologia, então a demanda, a gente vai ver muito mais agora essa competição de mensageria entre o WhatsApp e o RCS Google. Ah, que legal. Novidade pra mim, não sabia. Vamos ver. Porque eu acho que as pessoas estão muito acostumadas com o WhatsApp. Vai ser interessante ver se as pessoas aderem, né, a um novo sistema de mensagem. São estratégias de negócio diferentes. Quando você fala do WhatsApp, o WhatsApp ele nada mais é com a Meta, né? A estratégia dele é com a Meta, então basicamente ele é um aplicativo próprio que se tornou popular no Brasil inteiro. As pessoas aderiram muito e a gente está vendo até mesmo fora do Brasil, agora nos Estados Unidos, parece que enfim o WhatsApp está começando também a rampar, né? Fazendo aquela imersão dentro dos Estados Unidos, e olha o tempo que demorou para isso acontecer. Mas só que o brasileiro ele é meio que nativo para rede social e para comunicação, né? Então, só que até aí eles não têm nenhum tipo de parceria com nenhuma operadora, o WhatsApp. O RCS já não. O RCS, ele fez uma parceria, mesmo a tecnologia sendo o Google, ele fez a parceria com as 3 principais operadoras, isso eu tô falando em nível Brasil. O restante ele fez a nível mundial, tá? Toda a parceria hoje do Google, mesmo a tecnologia sendo dele, eles estão fazendo com as operadoras. Isso é estratégia, isso é bom. Google, ele sabe lidar no mercado. Eu falo da história do Google assim, ele quando ele quer ser primeiro, ele consegue ser primeiro. Ele tem muita força de mercado. A gente falava do Hotmail lá atrás, né? A gente falava do Hotmail, que era o maior provedor de e-mail, até chegar ao Gmail. E o Gmail se tornou o maior provedor. A gente antigamente também usava muito o Internet Explorer, ou FileZilla, Mozilla, até vir o Chrome. E quando eles vieram, e basicamente eles também despontaram. E o buscador a gente usava Yahoo. Exatamente. Até veio o exatamente. Google. Legal. Vamos dar um passinho para trás. Depois eu quero voltar aqui para esse tipo de serviço. Quero entender como que foi isso, né? Você falou 2010, você trabalhava como desenvolvedor. Isso. Né? E a história da tua empresa começou em 2014 com o Work for You. Isso. Qual que foi o insight que você teve? O que te moveu? Como que você enxergou essa oportunidade? Conta um pouquinho da Yup. Hoje a Yup está em quantas empresas? Quantos funcionários a empresa tem? Onde ela fica? Conta um pouquinho. E depois me conta, dá um passo para trás e fala assim, como surgiu isso daí? De onde veio essa ideia? Né? Você acordou de repente e falou, nossa, eu tenho uma oportunidade. Como que foi isso? Na verdade, eu falo que o empreendedor, ele já meio que nasce, né? Essa vontade de empreender é meio que vem de dentro, pelo menos particularmente de mim sempre veio. Mesmo eu
atuando como funcionário de empresa de tecnologia, né? A vontade de ser empreendedor sempre teve dentro de mim. Eu achei uma oportunidade a partir do momento que eu trabalhava numa companhia, que o nome dela era Recarregue Fácil. Que ela passava bastante no programa do Ratinho, que o Celso Portiolli, na verdade, fazia propaganda, que era uma recarga de celular que você fazia por telefone, por uma URA, né? Então a URA é basicamente aquele lugar onde você digita as opções. Você digita as opções e você chega até onde você precisa chegar, né? E eu trabalhei nessa empresa, nessa época, essa empresa, toda a recarga que seria positivada, né? Ou negada, a gente teria que mandar esse SMS. E ali eu vi a tecnologia do SMS e me encantou, né? É uma coisa simples para muita gente, né? O SMS, mas para mim me encantou. Dentro dali eu falei, vou desenvolver uma plataforma para começar a trabalhar em cima de mensageria de celular. E foi dali que eu comecei a startar a minha companhia. Isso em 2013, eu atuava ainda como empreendedor, mas durante a madrugada eu desenvolvia a minha primeira plataforma. Por quê à noite? Porque os meus filhos conseguiam me dar um pouco de sossego ali, né? Então eu conseguia ter um tempo ali para você você se concentrar e você desenvolver a plataforma. E logo que eu pude, no final desse processo, eu acordei de um dia para o outro, cheguei para minha esposa, porque a gente fala, né, na verdade, a esposa é a rainha do lar, né? Ela é sempre né? Hoje eu tenho a minha empresa, até para contar uma situação engraçada, hoje eu tenho a minha empresa, a minha esposa é minha funcionária, ela até, na verdade, responde a uma outra liderança dentro da minha empresa, porém, dentro de casa quem manda é a minha esposa. E eu pedi para ela, na verdade, essa autorização para eu poder empreender, porque, querendo ou não, poderia dar muito certo, poderia dar muito errado. E foi dali que eu pedi para sair da companhia onde eu estava e comecei a empreender. Ali foi o start do processo. Legal. Você teve investimento? Nenhum. Fiquei 2 meses devendo aluguel. Como que você conquistou seus primeiros clientes? Na verdade, o primeiro cliente, que foi o divisor de águas, eu conquistei basicamente... Eu estava dentro da minha casa, fazendo ligações, tentando trazer algum cliente ali para testar a plataforma, para entender a plataforma, para fazer algum envio de mensageria. E eu conquistei esse primeiro cliente. Eu tinha que pegar o telefone, ir para fora da minha casa, porque eu tinha que ligar em horário comercial. Nesse mesmo momento, minhas crianças estavam tudo dentro da minha casa, aquela gritaria toda. Então, você fingir que ter uma empresa. Então, assim, fingir até você ter, né? Então foi esse o objetivo meu naquele momento. E foi uma empresa de call center, na verdade, que me deu a oportunidade ali para eu fazer um teste. Ainda comentei na época, eu me lembro até hoje o nome dele, o Evandro, era da Connect Call Center. Foi a minha primeira empresa que eu consegui conquistar aí. A sigla era KCC. Foi num cold call, né? Uma ligação fria. Uma ligação, exatamente. Ligação fria. Liga sem conhecer quem é, sem saber quem tá do outro lado. Exatamente, uma ligação fria. E a gente fez um teste e foi tão bom para ele na época que na época a gente assinou um contrato de R$40 mil, um cliente. E eu tava, como eu disse, né, 2 meses devendo aluguel, fome a gente 40 mil o processo ou 40 mil por mês? 40 por mês, né, isso daí é valor recorrente. Então, aí a gente acabou atuando, fazendo o teste, foi bom, assinamos o contrato e aí eu tava tão inseguro, porque enquanto o contrato não chegou ali no lugar onde eu morava, tudo mais, eu ficava inseguro por conta disso. Não era só o dinheiro, né? Era para ver se o outro mês seria tão bom quanto esse mês naquela situação ali positiva. Legal. Esse foi o primeiro cliente, numa ligação fria. Totalmente fria. Sabe que o meu primeiro grande cliente, que foi que começou a fazer mudar a chave do meu negócio, foi uma situação totalmente inusitada. Como foi? Foi assim, ó, a minha segunda empresa, porque a primeira empresa é uma sociedade que não deu certo, né? Que eu abri em 96. Minha segunda empresa eu abri em 1998. E
a gente abriu uma empresa para ser B2C, que era para atender o consumidor final. A gente entendeu que aquilo lá não ia ajudar a gente a pagar as contas no volume que a gente estava indo, e a gente foi para uma estratégia de B2B para trabalhar com bancos. Então a gente regularizava documento de veículos que o banco financiava, recuperava, a pessoa deixava de pagar, o banco fazia busca e apreensão, e naquela época o banco não era por lei obrigado a transferir para o nome dele. Então ele vendia no leilão o veículo. E a pessoa que comprava no leilão, ela tinha muita dificuldade para transferir esse veículo para o nome dela. Porque se o cara mora no interior de algum estado distante, às vezes o órgão público, ele tem uma leitura de como tem que ser aquela documentação. Então, esbarrava numa série de problemas. Porque o nosso país é um país que num lugar interpreta a lei de um jeito, né? em outro lugar interpreta do outro. E aí, enfim, o comprador do veículo, ele sofria muito com isso. Como ele sofria com isso, ele estava disposto a pagar muito menos por aquele veículo no leilão, porque ele não sabia quanto tempo ia demorar para sair o documento do veículo. E dinheiro parado, né? Tudo que você vai comprar e vai demorar para vender, você vai pagar menos do que aquilo vale no final das contas, porque tem um custo de oportunidade do dinheiro. E aí o nosso trabalho foi convencer os bancos que se ele transferisse para o nome dele, ele venderia o carro por um valor maior. E quando a gente chegou, na época, olha que coisa interessante, né? Não sei se o comandante que acompanha a gente aqui sabe disso. Eu era Rastafari, eu tinha 22 anos quando abri minha primeira empresa, tinha 24 quando abri a segunda. E essa empresa que a gente entrou, esse grande banco, é um banco mais tradicional, um banco alemão, enfim. E eu cheguei lá, Rastafari, vestido de qualquer jeito, sabe? Não era o jeito apropriado, né? Talvez quem está olhando ali falar, nada a ver as pessoas julgar, mas quando você chega ainda numa empresa propondo um trabalho sério, se você não parecer ser sério, ninguém te dá credibilidade. E eu era Rastafari, meu sócio na época, ele fumava charuto. A gente entrou no banco, conversou com todo mundo no banco, num jeito muito informal. O banco era totalmente formal. A gente lida com o departamento jurídico, então os advogados do departamento jurídico, eles gostam de ser chamado de doutor. A gente chegou, o nome dele era Wagner, chegou lá chamando a pessoa de Wagninho. Nem conhecia. Nem conhecia. Já vai criando intimidade. Enfim, né? Mas esse foi o nosso primeiro cliente. E por que ele se tornou nosso cliente? Porque na conversa que a gente teve com eles, a gente identificou uma dor. E aí, qual que era a dor? A pessoa que trabalhava no departamento, era Celso o nome dele, no departamento de atendimento, que atendia o cliente, o comprador. Sim. Ele falou pra gente na conversa que, olha, às vezes a pessoa não consegue resolver o documento, ela liga aqui e me ameaça me pegar na saída. Os caras me ameaçam, falam que vão vir aqui na porta da companhia e vão me pegar na saída aqui. E aí eu guardei essa informação. A gente saiu de lá, nunca mais, o Dr. Wagner, nunca mais ele atendeu o telefone nosso. Mas a gente pegou essa mensagem do Celso. Sim. E aí o que a gente fazia? A gente ligava pro Celso e falava, pô, Celso, os caras estão querendo te pegar aí na saída, né? Quando alguém ligar aí pra você bravo, querendo pegar você na saída, passa ele pra gente que a gente resolve. Mas todo dia a gente ligava pra ele e falava, meu, tem alguém querendo te pegar hoje na saída? Se tiver alguém querendo te pegar na saída, passa pra gente que a gente resolve. Um belo de um dia, ele passou pra gente. Aí o que a gente fez? Foi lá, deu um atendimento, resolvemos o problema desse comprador, sim, que tava bravo, resolvemos o problema desse comprador. E aí, na hora de entregar o documento pra ele, a gente chamou ele lá na nossa empresa. Falou, não, pra ir buscar, a gente foi buscar na casa dele, a gente fez tudo, mas na hora de entregar, falou, não, quero que você venha aqui na empresa pra eu te entregar. E aí, quando ele foi na empresa, falou, agora eu preciso que você me ajude. Eu ajudei você a resolver o teu problema, eu preciso que você ligue agora lá e fale com o Celso que a gente resolveu o teu problema. Falou, não, vou ligar e vou falar. Não, vamos ensaiar. Ensaiei com o comprador, o que ele ia falar pro Celso. Aí catei o telefone, liguei pro Celso, coloquei no ouvido dele. E aí ele falou que a gente ensaiou pro Celso. Beleza. Aí depois ele foi embora, enfim, ficamos amigos até. E aí no dia seguinte a gente ligou pro Celso e falou, Celso, toda vez que alguém tiver esse problema, passa pra gente que a gente resolve. Foi o nosso primeiro grande contrato. E era o maior banco que financiava veículos na época. Nosso primeiro grande contato. Pensa, a gente chegou lá, fechou a porta, porque a primeira impressão é que fica, a primeira impressão foi ruim. Depois disso, na época, eu tô falando 1997, 1998. Na época,
Depois disso eu entendi a lição, né? Porque me falaram, pô, vocês chegaram lá, um cara rastafari, o outro fumando charuto, né? Nada a ver, né? Porque naquela época você fumava em lugar fechado, sabe? Não é igual hoje, né? Mas isso é o processo da imaturidade, isso é natural. E aí, beleza, cortei o cabelo, comecei a usar gravata. E aí veio o segundo banco, o terceiro banco, quando foi ver a gente tava trabalhando para todos os bancos do Brasil. Mas inusitado, né? Essas histórias são inusitadas. É igual você falou, pô, eu tava lá dentro de casa com criança chorando. Pô, se o cara atender o telefone, ele não vai me dar credibilidade para fazer um contrato de 40 mil por mês. Não vai. Não vai dar credibilidade. Eu falar, o que tá acontecendo? Eu ia pro lado de fora, na verdade, da minha residência, né? E ele falou assim, não, a gente vai topar fazer o teste amanhã. Só que ele falou, vamos topar fazer o teste amanhã? Eu falei, não, pode deixar que eu vou pedir pro meu analista. Que era você mesmo. Eu era analista, eu era o contador, eu era administrador. Era financeiro, era advogado que mandava pro jurídico. Advogado, exatamente. Eu era basicamente tudo ali dentro da companhia. Mas é o início. Eu acho que qualquer empresário, ele tem que ter dentro dele essa questão da garra. Principalmente quando a gente faz uma quebra, né, no início de qualquer companhia, ela é um pouco mais sofrida, mas assim, o que eu penso hoje como todo o meu histórico, tá? Até ali a história foi muito bem contada. Cada vez eu resumo mais a minha história, porque hoje eu me vendo como a IUP hoje alcançou, o que está alcançando e o que está para os próximos anos aí alcançar, porque é o meu foco hoje 100% dentro da empresa. Essa paixão com o consumidor, com o cliente, tá me trazendo e tá me levando exatamente a lugares mais altos. Então, eu não gosto muito mais hoje, né? Eu sempre gostei de contar a minha história, porque é uma história triste, mas é o que eu falo para todo mundo. História triste todo mundo tem, né? A gente tem que pensar basicamente de presente e futuro. Eu gosto de ser lembrado do presente pro futuro, né? Então, cada vez eu vou resumir mais a minha história, porque o que eu quero que as pessoas saibam, assim, o que vai vir. Porque aí você coloca num lugar de desconforto, correto? Porque você tá numa zona de desconforto a partir do momento que você tá colocando lá na frente o que vai acontecer. Conta um pouquinho do momento atual da IUPChat. A IUPChat é um dos nossos parceiros, nosso patrocinador aqui do podcast. Conta pra gente o momento atual da IUPChat. Quantos clientes a IUPChat já atendeu, né? Conta um pouquinho desse momento de vocês. Contar, e depois eu quero saber o que vem pela frente. Muita coisa. Então vamos lá, Marcelo. Primeiramente, até pontuar aqui uma coisa muito importante, é que a gente, na verdade, a gente está aqui, a gente acredita no Marcelo Germano também como empresário, como empresa, né, como esse grande curador aí de tantos empresários no Brasil. Falando sobre IUPChat. IUPChat até propriamente o ano passado, a gente tem mais de 1.000 clientes na base hoje. Então, como eu disse para você, ela começou como mensageria, isso até 2019, tá? Quando chegou 2019, eu como, né, que eu disse, meu DNA é de desenvolvedor, eu sou programador. E eu sabia, eu estava numa zona de conforto ali, porque eu tinha basicamente, acho que entre 10 e 15 funcionários, uma empresa que estava faturando alguns milhões de reais. Então eu estava numa zona de conforto, porque eu já era reconhecido tanto no Brasil, né, e já também com a minha... eu tenho a empresa tanto aqui no Brasil hoje, em 4 lugares fixos, e também tenho ela no Uruguai, a IUPChat hoje, tá? Então eu já estava numa zona de conforto. Mas eu sabia que as coisas iriam mudar. Eu estava vendo alguns posicionamentos de concorrentes, alguns até recebendo aporte financeiro, e eu fiquei aguardando isso acontecer, até que chegou o momento, isso em 2019 para 2020, que todo mundo sofreu, que foi a pandemia. O que acabou acontecendo na pandemia? Todo mundo teve que fazer uma virada de chave muito grande para o digital. E foi exatamente o que aconteceu. A pandemia acelerou 10 anos em 6 meses. Exatamente. Né? E a gente falou... O que ia acontecer de uma maneira lenta em 10 anos aconteceu... E ia acontecer naquela onda, né? Naquele cenário um pouco mais lento, ela teve que subir pro pico muito rápido e todo mundo teve que mudar de forma muito rápida. A gente mesmo fala da própria Casas Bahia, né? Que sofreu bastante, porque sempre viveu muito no físico, né? Então ela teve que fazer uma mudança digital muito grande, mas isso todo mundo sofreu. Então, e todo mundo fez da forma que conseguia, da forma que pôde. Era muito daqueles WhatsApp web, né? Que a pessoa abria ali dentro do WhatsApp web e fazia venda delivery para tudo quanto é lugar, porque ele tinha que sobreviver.
Nesse 2019 para 2020, quando eu olhei, eu falei assim, não tenho mais como eu fugir disso. Eu vou ter que transformar a minha plataforma. E comecei a programar o tempo que isso iria demorar. Por quê? Porque eu sou uma empresa hoje de 45 funcionários. Mas isso também tem um lado bom. Depois vou até pontuar isso. E a minha área de tecnologia hoje, vamos falar que são 10 pessoas ali voltadas para fazer essa plataforma funcionar. Então, muitas vezes eu entrava em plataformas concorrentes, que é o famoso cliente oculto, muita gente sabe. Isso qualquer empresa faz, né? E eu mesmo fazia o estudo e fazia o mapeamento até mental de como funcionava todas as funcionalidades de concorrentes para começar a desenvolver minha plataforma. A plataforma da YapChat hoje, que era só mensageria, hoje é uma plataforma que eu posso dizer que é um cloud marketing. Por que ela é um cloud marketing? Porque ela faz o atendimento multicanal, digital. Então hoje, independente dos 10 canais digitais, você consegue responder o seu cliente e ter automações ali dentro desse processo. Então, seu cliente de repente chama para o Instagram. O cliente que chama pelo Instagram é um cliente muitas vezes com uma idade menor do que quem te chama pelo WhatsApp. Então, de repente, você pode até interagir de uma forma diferente com esse cliente aí. E de WhatsApp você faz uma outra automação e ali você vai fazendo os filtros, independente do canal que você tenha. A gente está falando de Messenger, Telegram, não importa o canal, desde que seja digital você hoje. Ver aquele cliente de uma maneira única. Exatamente. Em todas as interações. Em todas as interações, de forma automática. Então você consegue fazer ali um filtro, né? E até escalar para ver se realmente é um cliente em potencial ou não, como muitas vezes quando a gente fala de leads, né? Que leads nada mais é que aquele cliente que a gente faz uma propaganda paga e a gente paga para aquele cliente entrar naquele funil. Então, ele entra naquele funil, então você consegue fazer uma qualificação daquele cliente para depois, de repente, para chamar um atendimento humano. Então, você consegue qualificar e, de repente, até vender para aquele cliente ali de forma com uma automação. Então, você centraliza todo esse processo com uma área de gestão. Então, por exemplo, você tem lá 20 atendentes ali, 20 agentes da sua empresa e você é o gestor. Você consegue ter todo esse monitoramento de todas as conversas todas as conversas em tempo real ali naquele momento. Isso é um ponto. Isso você está falando de forma receptiva. É o cliente que está entrando em contato com a sua empresa. Aí tem o contraponto, que foi o início da nossa conversa. Eu não vou alongar de novo, mas assim, você consegue fazer campanhas, que aí é o ativo, para todos esses clientes que já estão dentro da sua base, porque você também tem um CRM de contatos ali dentro. Então, você faz o ativo, faz o receptivo, você tem o CRM de contato ali dentro da plataforma e você agora, que é exatamente o novo módulo que a gente acabou de adicionar, que é exatamente você consegue ter o controle também dele dentro da cadência. Então, que é nada mais é que aqueles kanbans que a gente fala, né? Que nada mais é que são as colunas que você determina as etapas do processo. Bem colocado, Marcelo. Então tudo isso a gente está regando. Para isso acontecer, não foi da noite pro dia. Demorou 5 anos. Então, foi um processo cansativo. No momento de pandemia também, porque todos os meus funcionários estavam home office, eu estava lidando com aquela situação também de ansiedade, né, extrema, porque tudo que estava com todos nós, né? Então a gente estava vivendo aquela questão do burnout, né? Mas vamos falar também no português também, é quando você começa a se sabotar, né? Você não, de repente, muitas vezes você não está acreditando em você mesmo, toda hora você fica buscando. Como pode dizer? Muitas vezes você fica se autoafirmando como profissional. Então, isso também não é um momento legal. Então, passando por tudo isso, eu ainda estava vindo com uma plataforma. E uma plataforma totalmente nova que eu sabia que ia demorar. Tanto que eu tive que até que mudar de tecnologia no meio do processo. Tipo, pegar o papel aqui que você está rasurando, dentro de 6 meses, é como se você fizesse isso daqui e jogasse fora. Mas só que você também está gastando dinheiro, porque você está colocando dinheiro no processo. E eu tive que fazer tudo isso acontecer. Então, hoje, eu posso dizer assim, que a YapChat, ela está alcançando... Até o ano passado, a gente estava falando de 29 milhões, né? Que foi o que a empresa alcançou. Isso eu posso falar. Isso daí, na verdade, foi 29 milhões de faturamento a nível de empresa. Clientes, a gente já está batendo mais de 1.100 clientes
nível plataforma hoje, tá? E 29 milhões de faturamento. Só que aconteceu, a gente tá começando a vir com um boom. A empresa, ela tá batendo já pro mês passado, em julho, a gente tá falando de julho, vamos falar de junho, porque a gente fala do primeiro semestre, né? Fechado, né? Primeiro semestre fechado, a gente bateu 63 milhões de reais. Então, assim, eu vim já dobrando, mais que dobrando do ano passado. Ano passado vocês fizeram 29 milhões e no primeiro semestre vocês já cresceram mais de 100%. Exato. Em um semestre. Vocês fizeram 2 anos em um semestre. Exatamente, 2 anos. Me fala, qual que é o segredo de uma empresa que cresce 2 anos em um semestre? Ó, a gente teve um crescimento, a gente saiu de 2 para 30 em 10 vezes de crescimento em aproximadamente 3 anos. Né? Muita coisa. Você saiu de 30, porque eu sempre falo assim, ó, você dobrar de 2, dobrar para 4 é fácil, de 4 dobrar para 8 não é tão fácil assim, mas ainda continua sendo fácil. De 8 para 16 já começa a ficar mais complicado. Vai ampliando a sua equipe. De 16 para 32 já fica mais complicado ainda, e de 32 para 64 vai ficar mais difícil ainda, né? Como que você faz de 30 para 60? Provavelmente você vai fechar o ano aí com mais... A previsão de 120. Você vai com um crescimento de 300%. Exato. Como que uma empresa cresce 300%? O que você acha que é o segredo de uma empresa para crescer 300% em um ano? Eu tenho vários clientes com crescimento de 300% em um ano, né? Clientes com faturamento alto, né? Certo. Mas eu queria desvendar aqui, qual que é o segredo? Como é a rotina? Como pensa o empresário que faz isso? Como ele lida com a pressão de gente que entrega, gente que não entrega, cliente que faz pressão? Conta um pouquinho disso daí. Aí eu vou falar dos meus desafios, né? Porque até mesmo eu não vou falar pra você que eu sou o grande especialista nisso, porque eu vou estar errando. Por que eu vou estar errando nisso? Porque, como eu disse pra você, eu sou o expert em tecnologia e consumidor. Pra mim também tá sendo um grande desafio, Marcelo. Eu vou ter que ser mais um dos seus alunos ali dentro do processo, exatamente por conta disso. Porque para mim está sendo um desafio. A gente está crescendo muito a questão hoje do nosso pessoal, do nosso time, né? Mas eu tô aprendendo muito o que eu fiz. Eu vou falar o que eu fiz. Aí você vai me dizer se eu tô indo pro caminho certo. Você lembra que a minha empresa, lá ano passado, o primeiro lugar que eu fui abrir a boca para falar sobre a minha empresa, que foi um convite do Thiago Alves. Não sei se você já ouviu falar do Thiago Alves. Ele é CEO da Brasil, da Regus Space. Né? Regus Space é de cowork, né? Exatamente. Na verdade não é coworking, né? São espaços para alocações, para reuniões, esse tipo de coisa. Exatamente. E ele também é host da Live, da Live Forbes, né? E eu fui chamado exatamente logo por ele, assim, foi um impacto, porque imagina que você tá ali no meio do litoral paulista, desenvolvendo a plataforma, e você vai conseguir, a primeira pessoa que vai te chamar ali é logo um ao vivo da Forbes, né? Por isso que eu falo, eu tô quebrando muita coisa. Por isso que hoje eu consegui chegar aqui do jeito que a gente chegou, né? A gente já tá vindo aqui conversando, batendo um papo legal, porque já foi logo assim, foi abrupto. As coisas muitas vezes acontecem comigo de forma abrupta. E o Thiago foi lá, me entrevistou, a gente acabou se conhecendo, criou uma particularidade. Quando eu fui ver, Marcelo, a gente já estava fazendo um estudo de board para minha empresa. Por quê? Porque o meu conhecimento de C-Level, ele veio de uma forma natural. Por que ele veio de uma forma natural? Porque eu vim como fundador, a minha empresa foi crescendo e... Você foi passando pelas dores do crescimento? Foi passando as dores de crescimento, sabendo tudo o que acontece, como eu disse no início. Era administrador, era contador, era tudo. Então, basicamente, eu falo para todo mundo, é um CL, né, que é um tudo, né, que tem CEO, CIMO, tem tanto nome aí para essas coisas. E ali o Thiago foi um cara que tá me ajudando muito atualmente. Deixa eu ver aqui, só para ver se eu entendi. Então, você estava desenvolvendo uma solução, já tinha os seus clientes, já tinha um bom nível de faturamento, e aí você começou essa grande expansão através de uma exposição de mídia. Ano passado começou. Quando eu tava com a plataforma pronta,
Aí foi quando surgiu o convite, né, do Thiago pra... Esse convite, ele surgiu de uma maneira involuntária ou foi planejado? Na verdade, foi planejado. Foi uma pessoa que já me conhecia, basicamente, já sabia do potencial do Douglas e levou até o Thiago. O Thiago deu a curiosidade. Ele gostou da história e falou, traz aqui que eu quero entrevistar. Exatamente. Ele fez uma reunião também, até mesmo para ter um conhecimento um pouco melhor, se realmente, né, tudo aquilo que levaram para ele era verídico. E realmente ele falou, não, vamos colocar. Vamos fazer. Ó, tal dia vem aqui, a gente vai conversar, a gente vai fazer uma live com você para você falar um pouco sobre isso, né? Sobre o consumidor 4.0, que era o que eu sempre levantei. Só que eu até parei de levantar a bandeira do consumidor 4.0, porque se a gente falar dos nossos filhos, já tá no 5.0. Então, a 4.0 a gente falava de um consumidor autoritário, que é aquele consumidor que independente da marca, ele vai buscar informações dessa empresa. Antes, de repente, ela participar de uma imersão do Marcelo Germano, ele vai te buscar informações, vai saber qual que é o Instagram do Marcelo e por aí vai. Do próprio Rogério, né? Se eu não me engano. Do Rogério. Se você for ver a palavra-chave que mais dá conversão pra gente, é a palavra-chave Marcelo Germano. Exato. E empresa autogerenciável. Por que a palavra que dá mais conversão? Porque não é um lead frio, é alguém que já ouviu. E aí, quando ele toma a decisão, ele escreve lá no Google, Marcelo Germano, empresa autogerenciável, e aí ele vem participar do programa. Né? Você se torna o advogado da sua companhia. Mas isso aconteceu porque a gente entrou em contato com ele várias vezes, né? Através, enfim, principalmente nossa principal mídia, o Instagram e o Spotify. Sim. Então o cara ouve muito o Spotify e isso dá pra gente uma projeção muito grande. Então, depois que você saiu dessa entrevista com a Forbes, o que aconteceu? Quem te procurou? Por que ele deu essa explosão tão grande? Ou foi... Não, na verdade foi uma organicamente mesmo? Foi meio que natural, assim. Claro, a gente fez um estudo pra gente melhorar a companhia durante esse ano. O meu conhecimento que eu tô criando agora como C-Level é exatamente a primeira coisa que eu fiz. Criei um conselho. Para esse conselho, como até hoje a empresa, só eu sou retentor dessa empresa, eu sou 100% hoje o único acionista, vamos falar assim, o único proprietário da UpChat, eu consegui ter essa autonomia de falar assim, vou montar um conselho, porque eu preciso desse conhecimento, eu tenho que buscar esse conhecimento. É recomendado, né? Total. Outro dia eu entrevistei aqui o Gustavo Mota, e ele tem um negócio que chama The CEOs Club, né? Não sei se é CEO do Seus Club, é do Jean. Era CEO alguma coisa que ele tem ali. E ele fala, ele é categórico, ele fala que toda empresa que fatura acima de 2 milhões de reais tem que começar a pensar em ter, por ano, tem que começar a pensar em ter um conselho. Inclusive a gente no EAG tem um produto de mentoria, a gente começou com um produto de conselho com um parceiro, aí teve um distrato com esse parceiro e hoje a gente tem uma mentoria que essa mentoria a gente consegue trazer mentores com visão diferente para olhar para o negócio da pessoa com uma visão de fora, desassociado de emoções. Exato. Né? Desassociado de emoções, porque a gente, como empreendedor. A gente vive muitas emoções, filho, né? no dia a dia, desassociado de emoções e com uma visão de mercado. Né? Então, é recomendável que as pessoas tenham alguém de fora, olhando para a empresa, fazendo as perguntas que ninguém tem coragem de fazer. Sim. Fazendo as perguntas que ninguém tem coragem de fazer, fazendo os desafios. Exatamente. Que ninguém tem coragem. Porque no dia a dia, dentro da tua empresa, ninguém te desafia, né? Nunca. E essa questão do conselho é uma outra pessoa muito importante que eu tenho que pontuar aqui, que também acabou... Por isso que eu falo, quando você faz as coisas certas pelos caminhos corretos, as coisas acontecem de uma forma bem viral. Viral que eu digo assim, é bem natural. Você basicamente passa o que você realmente é, o seu real eu, e isso acaba te vendendo também muito bem. Uma outra pessoa que eu preciso falar muito é da própria Mariana Fernandes. Mariana Fernandes, ela veio até mim por conta da... Quem é Mariana Fernandes? Mariana Fernandes, ela nada mais é que a agenciadora hoje, tanto da Isabelle Drummond quanto do Enzo Celulari. E eu tava buscando alguém que realmente chancelasse a UpChat ali, que fosse alguém que realmente fosse
a cara da UpChat da forma que eu queria que ela se expressasse. E a UpChat, ela fala B2B. Então, não adianta você pegar, de repente, alguém ali, basicamente por quantidade de seguidores, né? Você tem que pegar uma pessoa que, querendo ou não, vai responder pela sua empresa. Então, a gente tem muito essa preocupação, né? E acalhou de a gente também criar uma grande amizade. Foi dali que eu comecei a ficar mais próximo da Isabelle, tanto da Isabelle quanto da Mariana, mas muito mais da Mariana. E a Mariana é uma pessoa, eu estava inclusive almoçando com ela agora, estava almoçando exatamente agora com ela, e se tornou uma grande amiga também, né? Então, com isso, as coisas começaram a acontecer. Ela também hoje faz parte do meu conselho, mas assim, o que eu fiz para montar o meu conselho? Conta aí. A gente basicamente tem vários departamentos dentro da empresa. Então você tem ali o foco muito voltado para o marketing, você tem ali o comercial, que o comercial tem que falar muito com o marketing para as coisas dar certo, e muitas vezes acontecem os conflitos marketing comercial que todo mundo já sabe, né? Que cada um coloca a culpa no outro. Você tem a área de tecnologia, né? Você tem aquela pessoa ali que tem uma visão mais gestora geral, que é basicamente o que eu estou trazendo do Thiago ali para assumir a presidência do conselho, que assumiu a presidência do conselho. Então, foi esses pontos que eu comecei. O jurídico, você montou um conselho com quantas pessoas? Meu conselho hoje é feito pela Adriana, né, que é uma advogada totalmente voltada para startup, com conhecimento em startup. Também está se tornando também, assim, pessoas que eu preciso, não só no âmbito profissional, tá, Marcelo? Isso eu quero deixar bem claro. As pessoas eu escolhi muito a dedo exatamente também pelo pessoal, porque você tem que vir pro pessoal. Eu até acompanho alguns podcasts que você ministrou e tudo mais, e bastante gente fala sobre esse lado pessoal, fora do profissional. Né? Os dois têm que andar junto. O lado pessoal, para mim, ele tá muito ligado. Ontem eu tava fazendo uma mentoria, e aí a pessoa perguntou assim para mim na mentoria: Marcelo, quais são os critérios que você utiliza para analisar uma oportunidade? Porque dependendo do que a gente está fazendo, a oportunidade está pintando toda hora. Todo mundo quer ser seu sócio, todo mundo quer fazer negócio com você, dependendo do teu momento de vida. Claro. Né? Então, as oportunidades estão pintando a todo momento. E é a fase que esse nosso cliente está. E ele falou: pô, como que você faz para analisar se é uma oportunidade ou não? Essa foi a primeira pergunta. Muito boa a segunda pergunta que ele fez para mim foi... Aí eu respondi para ele, eu falei: olha, primeira coisa... Hoje, né, a minha operação do EAG é uma operação em que todos os dias das 9 da manhã, dependendo do dia às 10 da manhã, das 9 da manhã ou das 10 da manhã até às 18, eu tenho agenda. Né? Então, a gente grava podcast, a gente faz parcerias, a gente faz reuniões, a gente acaba se conectando. Grande parte do meu trabalho é gravar conteúdo e grande parte do meu trabalho é fazer relacionamento. Sim. Então a nossa agenda é tomada por relacionamentos e a nossa agenda ela é tomada por gravação de conteúdo, além de fazer a gestão das pessoas que trabalham com a gente. Quem é o CEO da empresa não sou eu, é o Rogério, ele que faz a gestão do time, mas sempre eu vou ter ali nas nossas reuniões de resultado a minha interação com essas pessoas, e isso ocupa parte da minha agenda. Então hoje, para eu analisar uma oportunidade, a primeira coisa é: como eu não tenho, meu ativo mais importante é meu tempo, e eu não tenho durante a semana espaço no meu tempo para analisar uma oportunidade, vai tomar minha agenda? Se for tomar minha agenda, é distração. Sim. Porque aí eu tiro o foco do que eu tô fazendo. Sim. Eu já caí nesse erro um monte de vezes, sabe? Printa uma grande oportunidade, você se empolga com a oportunidade, tira foco do que você tá fazendo, do que tá dando certo. A oportunidade às vezes não se concretiza, ou se ela se concretiza, ela não é aquilo que você tava esperando. Quando você olha pro seu negócio, você fala: era melhor eu ter ficado olhando pro meu negócio aqui. Um pouco mais focado. Porque aqui eu conheço, aqui eu domino, eu sei como funciona, eu sei ajustar os botões. Né? Então a primeira coisa que eu faço para analisar, né, vai tomar meu tempo? Porque se for tomar meu tempo, vai ser distração, não vai ser oportunidade. Sim. Aí ele falou: tá, mas e se a gente tiver alguém? Como que a gente analisa este alguém para saber se esse alguém pode aproveitar essa oportunidade ou entrar na oportunidade com a gente? E aí entra o que a gente falou do lado pessoal, né? Falei: 3 coisas que você vai ter que olhar. Né? Primeira coisa é o repertório dessa pessoa, né?
O repertório dessa pessoa, você tem que olhar se essa pessoa tem repertório, porque lidar no dia a dia com a complexidade de um negócio que está crescendo, a pessoa precisa ter repertório para lidar com diferentes situações, porque uma empresa que está crescendo vai aparecer um monte de coisa no meio do caminho. Então, precisa ter um pouco de repertório. Repertório emocional. Com as faces melhores, né? Todo mundo vai te apresentar, vai se apresentar para você com a melhor face dela, né? Então, você tem que ter repertório para lidar com as dificuldades, repertório emocional, repertório profissional. Você tem que ter uma caixa de ferramentas para você poder usar ali na hora que precisa. A segunda coisa que eu falei que precisava é, além do repertório, você precisa de uma pessoa que esteja altamente comprometida. Porque às vezes a pessoa tem repertório, mas ela não está 100% comprometida. Não está com você. Não está disposto a pagar o preço, né? A pessoa tem que estar 100% comprometida, tem que estar disposto a pagar o preço e tem que ter os mesmos valores. Porque se os valores são diferentes, a coisa não anda. Então, você vê que é uma análise muito mais pessoal. Essa última eu gostei muito. Então, a pessoa tem que estar 100% comprometida, né? A diferença, sabe qual é a diferença no nosso café da manhã, a diferença do porco e da galinha? Da galinha? Você já viu isso? Já viu isso? Não. Tô curioso. É a diferença do envolvimento e do comprometimento. Então, no teu café da manhã, quando você vai comer teu ovo, a galinha, ela tá envolvida com teu ovo. Uhum. Ela tá envolvida. Sim. O porco não, o porco ele tá comprometido com o teu bacon ou com a tua linguiça que você tá comendo ali. Tá completamente comprometido. Sim. Por quê? Porque a galinha colocou o ovo, a vida dela segue. Sim. O porco não, o porco teve que dar a pele. A pele. Teve que dar a pele. Literalmente ele teve que dar a pele, né? Então, a pessoa tá envolvida ou tá comprometida com essa oportunidade? Ela tá com a pele no jogo, né? Essa pessoa que tá com a pele no jogo tem os mesmos valores? Valores, que é o principal. Que é o principal, que é não negociável, né? E aí, terceira coisa, cognição. Cognição. Por que eu falo cognição? Tocar um negócio de autocrescimento vai exigir você usar muito do teu racional, né? A tua habilidade de pensar, refletir e tomar decisões racionais. Você pode seguir sua intuição? Pode. É válido, sim, mas você tomar decisões racionais é fundamental no sucesso de um negócio. E aí só toma decisões racionais pessoas que refletem bastante, pessoas que conseguem entender. Tem que ter cognição para raciocinar sobre as coisas que acontecem. Sim. Né? E hoje eu vejo cada vez menos a cognição das pessoas vem diminuindo, principalmente por conta do advento do celular, que daria ali, sei lá, outro podcast só para falar nisso. Então, eu falei essas três coisas, né? Repertório, comprometimento e cognição. Dentro do comprometimento, tem que analisar se essa pessoa tem os mesmos valores que eu. Quando você chama alguém pro teu conselho, o que você olha nas pessoas? Primeira coisa que vem, até mesmo pelo meu passado, eu sou filho de... meu pai faleceu, vai fazer 10 anos, né? E eu sou filho de militar e meu pai também foi professor da USP. Então, assim, meu pai já foi estudioso desde que me conhece por gente. Então, o que eu busco são valores, pra mim, exatamente, caráter também. Como você mesmo viu, que eu falei um pouco antes, era exatamente essa questão, né, de crescer e de uma forma saudável. É de você saber da forma que você está crescendo, né, e o que você realmente está entregando ali. Isso é um conceito, eu acho, muito importante que eu gosto de fazer. Então, e também a questão profissional. Exatamente quando eu falei para você da questão de departamentos, então eu busquei uma pessoa voltada para o marketing que também poderia me ajudar no comercial, conselho, com os meus valores. Então foi o que a gente estava comentando aqui, valores. É o repertório que eu falei, né, exatamente, foi o repertório que você falou. Ele é primordial, é exatamente esse o foco. Então eu busquei uma pessoa dessa, corpo jurídico, precisava de uma pessoa focada em startup. Por quê? Qual que é o intuito? Eu preciso estar preparado para qualquer M&A no futuro. O que é M&A? Um investimento, né? Então, eu tenho que estar preparado para o jogo, sempre. E saber olhar documento. Então, o intuito foi exatamente trazer com uma área muito forte de gestão, que foi o próprio Thiago, que acabou assumindo até a presidência do conselho, porque valores de todos que eu vi ali era o que estava mais ali e mais entregue comigo dentro desse projeto. Todos os painéis, a gente acabei criando também o próprio Optalks e tudo mais, e em todo momento ele tá comigo, porque ele quer ver, ele quer ver esse crescimento da empresa, e agora ele tá com esse ar de dono também dentro da empresa, e isso é muito bom. Então qual que foi o intuito? Eu tenho um contrato de conselheiro,
Mas eu tenho um outro contrato em paralelo de vesting. Vou falar basicamente também que é vesting, eu vou explicar. Vesting nada mais é que um contrato que se são entregue tarefas, responsabilidades e network. Né? Entregas que ele precisa fazer para você no poder período adquirir algumas ações da empresa. Exatamente. Então, em todos esses conselheiros, tá vindo em paralelo, né? Inclusive até com o meu jurídico, apartado do próprio jurídico do conselho, que eu tenho a Adriana lá no conselho, mas eu também tô com o meu jurídico, porque, querendo ou não é que eu tô desconfiado da Adriana dentro do meu processo. É porque eu tenho que ver isso com bastante cautela, porque, querendo ou não, é uma companhia e eu tenho que saber medir. Eu sei o quanto que eu entreguei de suor, o quanto eu entreguei de bacon para essa empresa, para ela estar onde ela tá. Então, a gente tá fazendo essa avaliação de contrato. Pode falar. Eu queria fazer um resumo aqui do que você falou, mas antes de eu fazer esse resumo, deixa eu só deixar um recado aqui pro comandante que tá ouvindo. Comandante, olha só, se você tem tua empresa, você quer ter um crescimento da tua empresa de maneira organizada, quer transformar a sua empresa numa máquina de eficiência e lucro, o programa EAG é o programa essencial para você. No programa EAG, a gente entende que gestão é coisa séria e se você não levar a sério sua empresa, ninguém mais vai levar. Então, o que eu vou fazer para você? Eu vou te dar uma sessão para você fazer um diagnóstico da tua empresa, fazer uma avaliação do teu negócio e depois dessa avaliação, é lógico, nós vamos te fazer uma oferta. E se você achar que é interessante para o teu negócio, você vai vir com a gente numa jornada onde a gente vai ajudar você a trilhar o caminho de transformar a sua empresa numa máquina de eficiência. Para você ganhar essa sessão estratégica e fazer o diagnóstico da sua empresa, vai ter um link aqui na descrição desse episódio, ou no YouTube, ou no Spotify, e é só você fazer a sua inscrição ali, o pessoal do meu time vai entrar em contato com você, tá bom? Então, dado o recado, eu queria falar um negócio. O que eu percebi aqui? Duas coisas que fizeram diferença nesse último ano para você ter esse crescimento aí de 300%. Uma das coisas é você estar profissionalizando a gestão através de criar um conselho Sim. consultivo da sua empresa. Então, é a profissionalização da gestão. Ter pessoas de fora olhando para o teu negócio, né, te orientando e te dando direcionamento. A outra coisa que eu entendi aqui, é lógico que deve ter mais coisas do que isso, você utilizou como um canal de expansão uma personalidade para sua marca através da Isabelle Drummond. A Isabelle Drummond. Então você usou o trabalho de uma influenciadora que tinha valores da marca, não foi qualquer influenciador só porque tem audiência. Então você identificou algumas coisas e fez um trabalho com influenciador. Trabalhar com influenciador traz resultado, faz a empresa crescer. Como que foi isso daí? Vou ser bem sincero, no meu caso, que eu falo de B2B, eu acho que B2C é um pensamento totalmente diferente. B2B para empresa, B2C cliente final. No meu caso de B2B, que eu vendo para B2B, qual que sempre foi o intuito da Isabelle Drummond? Chancelar, colocar um selo de aprovação, de crescimento da marca até o momento que a própria marca ela ande com as próprias pernas e seja reconhecido dessa forma. Então, ela nunca vai chegar e vai me trazer o cliente, vai pegar na mão dela e vai falar assim, cliente, tá vindo aqui, ó. A questão não é essa. O trabalho ele vai continuar normal, como se ela também não estivesse lá. O pensamento de trazer Isabelle Drummond era basicamente quando a pessoa ela procurasse... a garota propaganda da marca. Se tornou embaixadora. Embaixadora da marca. A gente já vai pro 3º ano em conjunto e deu muito certo. Exatamente foi o que eu te falei. Para todo mundo que eu tô trazendo para esse cenário dentro da empresa, tá dando muito bom. Então, a gente tá... A primeira vez que a gente fez as gravações e tudo mais da Upchat, a gente fez em São Paulo. A segunda vez a gente fez em conjunto com ela e com a equipe dela. A equipe dela hoje também é uma equipe que anda comigo, para você ver como criou um ecossistema ali para a empresa dar certo. Então, ela nunca vai trazer o cliente para dentro. Ela nunca vai trazer. Mas a imagem dela, ela chancela a reputação da empresa. Quando a pessoa entrar no meu site ou entrar, de repente, numa landing page minha, ela vai olhar... Ela vai ver a pessoa e aquilo chancela a credibilidade. A credibilidade, né? Da marca. Tipo, essa pessoa não ia se associar com qualquer empresa. Então, essa empresa é uma empresa que eu posso dar atenção. Total. A confiabilidade da personalidade da Isabelle, que está representando a empresa, ela traz foi bem uma difícil pra gente achar ela.
transfere uma reputação para a Porque marca. a gente pensa muito em muita gente. Pessoal, olha só, você que está ouvindo o podcast, eu coloquei aqui o logo da YupChat. Se você quiser uma solução para você resolver a maneira como você se comunica com o teu cliente, seja por WhatsApp, pelo Instagram, pelo direct do Instagram ou por SMS, e a maneira como você faz a cadência do seu processo de vendas, YupChat é uma solução. A gente está falando aqui da solução da YupChat, que eu acho que vale a pena você parar seu tempo, olhar, entender como funciona, entender como isso pode virar o ponteiro do seu negócio. Então eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo, ou no Spotify, ou no YouTube, ou qualquer plataforma de podcast que você esteja ouvindo, né? Clica ali, vai conhecer o pessoal do YupChat e vai ver as soluções que ele tem para a sua empresa. Nunca mais você fica perdido com aquele vendedor que está lidando no WhatsApp e você não sabe o que está acontecendo e às vezes ele está tratando mal o teu cliente e você nem sabe. Você vai ter clareza na sua comunicação, não importa qual o meio, com o seu cliente. Bom, voltando aqui então, a gente falou da YupChat. Duas coisas que eu peguei aqui como essencial ali nesse crescimento, tá? Talvez, lógico, você vai ter todo o time que está trabalhando, vai ter a gestão do negócio, vai ter o teu processo de venda, mas duas coisas, profissionalização, tá? E trabalhar com embaixadores da marca, pessoas que conseguem levar a sua marca muito mais longe. Se você pudesse dar um benefício da profissionalização e um benefício de trabalhar com o embaixador da marca, né? Qual seria o maior benefício de profissionalizar a empresa e qual seria o maior benefício de profissionalizar a marca? Quando você profissionaliza a empresa, você se profissionaliza. Porque exatamente foi o que a gente falou. A gente que vive a operação da companhia, muitas vezes a gente se torna muito sensível para trabalhar dentro da empresa. E a gente precisa elevar. Eu preciso elevar. Eu entrei como fundador da empresa e hoje como CEO da empresa por uma ordem natural da situação, como a gente disse. Hoje, profissionalizando, eu também me profissionalizo. Eu também foco e eu também me torno, eu busco informações e conhecimentos para eu me tornar um bom gestor. E um gestor responsável pela empresa. Porque muitas vezes, quando você lida com o ser humano, e você está muito focado dentro da empresa e com aquele ar de sentimento pela empresa e pelas pessoas, muitas vezes fica difícil de você mandar um colaborador embora. E ali cria uma doença dentro da sua empresa. E no conselho isso não passa, né? O conselho vai te olhar e vai falar, ele vai falar, vamos resolver. Ele vai olhar o colaborador A, B, o C, vai olhar assim, vendeu quanto? O marketing. O que cada um faz? Quanto tá trazendo? Quanto tá convertendo? Qual que é o trabalho, entendeu? Esse daqui é o growth, esse daqui é o copyright. Esse tá entregando, esse não tá entregando. Esse tá entregando, esse não tá entregando. Então, em resumo, é isso. Você se profissionaliza também. Legal. Dentro da empresa. Legal. E de trazer um embaixador para a marca, qual que é o grande benefício? Exatamente. Se é uma pessoa que tenha, né, uma boa índole e tudo mais, a primeira coisa que você tem que ter um conhecimento se essa pessoa ela vai conseguir vestir sua marca. É isso que você está buscando? É essa a missão da sua empresa perante marca? Ela dá um match ali, dá uma liga para a sua empresa? Aí é isso que ela vai fazer. Ela nunca vai trazer o cliente. Ela vai chancelar, ela vai empoderar a sua marca naquela situação. Não ache que você vai trazer um influenciador e que o seu produto, independente do produto, vai vender sozinho. A sua operação continua, independente do marketing, independente do comercial, independente da área de desenvolvimento, independente de qualquer área. É isso que vai acontecer. Ela vai, basicamente, ser mais um assistente ali para ajudar a fechar a negociação. É isso. Que legal, que legal. Ô Douglas, tá acabando o nosso podcast aqui, a gente tem um ritual para terminar o podcast. Vamos lá. E o ritual que a gente tem é qual o comando, né? A gente fala assim, qual é o comando? O que é o comando? É um insight, uma sacada que você pode passar para quem tá te ouvindo. Então eu começo, vou dar um tempo até para você pensar no qual comando você quer dar pro comandante que tá assistindo, e depois eu quero que você fale como que as pessoas te acham no Instagram, legal? Tá, o meu comando aqui, entre várias coisas que eu anotei aqui, eu vou ficar nesses dois comandos, né? Comandante, tá na hora de você olhar para profissionalizar a sua empresa e tá na hora de você se abrir. Existe uma economia nova no mercado, né? E a economia da influência ou o creators economy, né? A economia dos criadores de conteúdo, né? Então,
Se você não profissionalizou, sua empresa está na hora de profissionalizar. E se você não está olhando para essa economia nova que está surgindo, da influência, da audiência, eu acho que vale a pena você olhar. A gente viu aqui 300% de crescimento em um ano de uma empresa que já faturava ali quase 30 milhões de reais. Então, eu acho que você deveria olhar para isso, estudar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais nisso. Show de bola, Douglas. Qual que é o comando que você deixa para quem está ouvindo a gente? Vamos lá, vou falar o meu comando. O meu comando eu digo pela própria empresa, né? Eu, basicamente hoje, eu uso minha plataforma. E um dos grandes conhecimentos que eu tenho hoje é exatamente focar no consumidor. O consumidor, ele tem que sempre ser a sua prioridade número 0 dentro da sua empresa. Então, quando eu vim desenvolvendo a plataforma da YapChat, né, que é o Omni Business, é exatamente focado dentro do consumidor. Então, o retorno que a gente dá, além de tudo que a gente comentou aqui, junto com o Marcelo, que é a embaixadora, né, o processo, o conselho, é a plataforma também e o foco dentro do cliente. Eu acho que isso daí é a base de tudo. Show de bola. Douglas, obrigado pela tua presença aqui. Marcelo. Tá? Obrigado Foi pela muito parceria, leve. obrigado pela parceria Que aqui. isso. Tá com a gente aqui no produto. Espero a gente poder fazer outros podcasts aqui. Com certeza. E trazer mais conhecimento aqui pro empresário. Então é isso, ó. Se você gostou, comandante, desse podcast, deixa seu comentário aqui, vai na descrição do grupo, deixa teu comentário, coloca qual foi o maior sacada, o maior comando, o maior insight que você pegou, porque isso vai mostrar pra gente se a gente tá indo no caminho certo ou não. Já aproveita, compartilha esse conteúdo e dá um joinha, dá um like, curte o episódio, porque aí as plataformas entregam para mais pessoas e a gente pode continuar fazendo esse trabalho, levando cada vez mais conhecimento para vocês. A gente vai ficando por aqui, Douglas. Obrigado, cara. Obrigado. Entregou muito. Obrigado. Muito bom mesmo. É isso aí. Valeu. Valeu, gente.